Eis algumas observações complementares que fizemos. Crescimento econômico. Nada na PEC indica uma ação de estímulo direto do Estado ao crescimento econômico e à volta do emprego. Os defensores da medida apenas falam que, ao controlar a inflação e a dívida e pôr as finanças em ordem, haverá ambiente para a volta do investimento e do crescimento econômico, contando com a boa vontade dos agentes econômicos privados. Ora, isto é o mesmo que contar com o ovo lá dentro da galinha, ou ter a casa bagunçada e ficar de braços cruzados, contando que as visitas limpem a casa para você. Como disse a economista Laura Carvalho, falta combinar com os russos, lembrando a célebre frase de Garrincha. E como disse a mesma economista, não é proposto nenhum motor do crescimento. Em nossa opinião, mesmo com as finanças arrumadas, simplesmente os investidores podem querer investir em outro país em vez do Brasil. Por exemplo, na China, na Índia ou em algum país da África. Como disse o economista liberal Alexandre Schwarzman no programa É Notícia, o que alavanca a economia é o consumo e o investimento, porque o grau de abertura, o comércio exterior, é baixo no Brasil. Os manuais de economia não falam que medidas contracionistas, como é a PEC, do Estado, aumentam o consumo e o investimento, muito pelo contrário. Segundo o economista Felipe Rezende, a inflação do Brasil não é de demanda, isto é, quando se tem muito poder de compra e pouca oferta. E parece haver um consenso neste sentido entre os economistas, já que a demanda caiu brutalmente e a inflação não baixou. Justamente esta contenção de gastos tenta deter a inflação de demanda, ou seja, vamos então impor à sociedade, e principalmente aos mais pobres, um sacrifício brutal para resolver um problema que não existe. A impressão que fica é que a preocupação principal dos economistas liberais é com a inflação e com a dívida, sem haver preocupação verdadeira com o crescimento econômico, contando apenas com a boa vontade futura dos investidores. Acham que o Estado não deve investir ou ser motor da economia. Acham que este trabalho deve ficar exclusivamente na mão da iniciativa privada, posição essa com a qual decididamente não concordamos. O único efeito praticamente garantido é a diminuição do Estado na economia e uma possível, mas não garantida, diminuição da dívida pública no longo prazo. Aperto na saúde e na educação. Em teoria, o gasto da saúde e educação não será necessariamente congelado, mas terá que disputar com outros recursos limitados devido ao teto. Os recursos já são escassos e dificilmente a saúde e a educação terão uma parcela significativamente maior do que tem agora. Talvez até diminuam. A tendência é que o aumento dos gastos da Previdência, mesmo havendo uma reforma, acabe com a possibilidade de haver um aumento tanto na saúde quanto na educação. Havendo pouca margem de manobra para se dar mais recursos para educação e saúde, na prática haverá um congelamento desses recursos. Como a população continua crescendo, mesmo que de forma menos acelerada, haverá menos recursos por habitantes para educação e saúde. Temos sim o sucateamento desses setores, principalmente a saúde, em que uma população cada vez mais idosa exigirá cada vez mais do SUS. Estes pontos foram levantados, inclusive pela economista Laura Carvalho. Como afirmou também Laura Carvalho, os grupos, como os dos magistrados, terão maior poder de pressão sobre um orçamento tão limitado, tirando algumas áreas sociais importantes para abastecer salário de seus altos funcionários. Segundo Fabíola Sulpino Vieira, demitida do IPEA, para os autores, a PEC parte do pressuposto equivocado de que os recursos públicos para a saúde já estão em níveis adequados e impactará negativamente o financiamento e a garantia do direito à saúde no Brasil. Muitos liberais falam em acabar com o SUS. Tudo bem, mas o que colocaremos no lugar? Deixaremos pessoas pobres morrendo nas portas dos hospitais particulares?
Se a população pobre já tem dificuldade de acesso com o sistema público de saúde atual, imagina se sucateá-lo ou privatizá-lo. Não era isso que a população queria em 2013. A população quer mais Estado e não menos. Só que um Estado que funcione e não o tornar pequeno e deixar que a iniciativa privada cuide da população. Pelo pensamento liberal, se algo funciona mal, livre-se dele. É como você ter uma perna torta e o médico sugerir amputá-la por funcionar mal. Caráter antidemocrático da PEC. Foi considerado por muita gente estelionato eleitoral o fato de a Dilma, logo que assumiu o segundo mandato, ter chamado para ministro da Fazenda um conservador, o ex-ministro Joaquim Levy, e ter implementado um ajuste fiscal. Curiosamente, este estelionato foi apontado justamente por eleitores de Aécio que queriam que seu candidato implementasse exatamente tal ajuste. Se por um lado o ajuste fiscal da Dilma não passou pelo crivo das urnas, por outro, o governo Temer quer não só implementar uma camisa de força que não foi aprovada nas urnas para este mandato, como também impô-la para os próprios 4 mandatos eleitos democraticamente. Por acaso alguém ouviu propor estas medidas durante a eleição para presidente? Por que um programa que veio do impeachment é superior aos que virão de governos eleitos pelas urnas? Mesmo o ministro da Fazenda admite que a PEC não terá efeito no curto prazo, mostrando que a PEC foi feita por um programa de governo não eleito para os próximos governos democraticamente eleitos. Sequer o programa foi discutido na sociedade e veio de maneira vertical, ou seja, de cima para baixo da equipe econômica, está sendo aprovado a toque de caixa no Congresso. O mais democrático seria que Temer tomasse medidas emergenciais somente para o mandato de 2 anos obtido pelo Congresso, e que, se desejasse implementar tal projeto, deveria ser discutido ou durante o processo eleitoral ou por meio de referendo ou plebiscito. Mas nossos políticos não gostam de fazer consultas populares sobre estes temas. Camisa de força e jabuticaba. Até mesmo os economistas liberais, como por exemplo Carlos Eduardo de Freitas e Marcos Sarmento Melo, falam que o programa é muito rígido e por tempo muito longo. A professora Laura Carvalho fala que em nenhum lugar do mundo isto acontece. A revista Época fala o mesmo. Geralmente, programas assim estão vinculados ao PIB ou à receita, e mesmo assim no horizonte de tempo de poucos anos. O argumento de que a PEC é de 10 anos mais 10 anos, argumentado por Schwarzman e Samuel Pessoa, não é muito alentador, já que mesmo podendo ser modificada por lei complementar, a modificação dificilmente poderá ser completa, já que a lei original está amarrada diretamente à Constituição. Rigidez na Constituição. Na Constituição argentina foi estabelecido um peso igual a $1. Hoje isto parece loucura, na época era louvado. Hoje o Brasil congela seu gasto por 20 anos e coloca isto na Constituição. Sabemos que são casos diferentes, mas somos contra que se constitucionalize política econômica, porque caso as medidas deem errado, o governo ficará de mãos amarradas para evitar um possível desastre. Arroxo salarial. Segundo a revista Época, a PEC ameaça o salário mínimo e os programas sociais. Pela PEC, fica vedado o aumento real do mínimo em caso de desrespeito ao teto. Segundo dá a entender, a PEC pode promover potencialmente um novo arroxo do salário mínimo. Basta que o aumento do mínimo ameace o teto de gastos. O governo pode usar como desculpa o teto de gastos para não dar o reajuste, o que seria retrocesso para a época em que o arroxo salarial era feito pelo regime militar e gerou um país tão desigual.